Senhor amado, é muito bom, como já descreve o salmista, estarem reunidos os irmãos, o teu povo, tua igreja, não por causa de nós mesmos, não por causa de uma programação que possa ser atrativa, mas porque onde nós nos reunimos em teu nome, vivenciamos a tua presença entre nós, o que confere sentido ao que aqui fazemos. Também é um grande privilégio nosso ainda termos acesso à tua palavra, através da qual, pelo poder do teu Santo Espírito, o Senhor continua a falar conosco. Assim, Senhor, nós nos ouvidos abertos, atentos, e um coração sedento pela tua palavra, de modo que ela possa operar em nós, em cada um de nós, o que o Senhor deseja. Assim, abençoa-nos no falar e no ouvir, e que teu nome santo e eterno seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como eu já mencionei, quero retomar a temática aqui nesta manhã, do que temos falado nos dois últimos domingos. Temos falado sobre a questão da pobreza e riqueza, sobre se a pobreza de alguma forma denota mais espiritualidade do que a riqueza, se a riqueza por si só está aí nos imputando uma condenação pelos recursos que temos. E há uma série de pensamentos, muitas vezes, sejam por ideologias, sejam por teologias, que vão marcando a nossa existência. E eu gostaria de novo, eu tenho dito isso, voltar o nosso olhar para as Escrituras. A Escritura não cala a respeito dessa temática. Ela também é essencial. Muitas vezes nós separamos isso em dois universos. Aqui a gente cuida da alma e lá fora a gente cuida do bolso. Mas elas estão conectadas com a nossa realidade de vida. E, sobretudo, quero convidar você, a nós, a fazer e olhar para a questão da nossa oferta, do nosso dízimo, da nossa contribuição como membros da comunidade, como temos visto de maneira especial domingo passado, que a gente o faça com alegria, com liberdade, com generosidade, ou voluntariedade e proporcionalidade. Esta é a maneira pela qual nós podemos, de alguma forma, também testar, por assim dizer, o nosso coração, como ele anda em relação às coisas que Deus nos confiou. Ele tem se apegado à riqueza. Estamos comprometidos, a nossa vida está comprometida e servindo a esse mamon, esse Deus riqueza, que demanda de nós toda a nossa existência. Jesus mesmo deixou muito claro de que a riqueza, o dinheiro, ele é enganador, assim como o diabo é. Satanás é. Numa das parábolas talvez mais conhecidas e mais emblemáticas que nós temos na Bíblia, a parábola do semeador, uma das primeiras até que Jesus conta, ele diz, quando ele começa a explicar a cada um dos tipos de terrenos sobre o qual a semente jogada pelo semeador cai, ele fala em Marcos 4, por exemplo, versos 18 e 19, diz: as sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles
que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. A mensagem, o evangelho é sufocado pelas preocupações desta vida, como li há pouco, ainda antes de cantarmos o hino. Ela é sufocada pela sedução, NVI traduz como engano da riqueza, Almeida traduz como a fascinação das riquezas, sufocam este evangelho, esta semente, e ela ainda assim é sufocada pelo desejo que temos de outras coisas. Vejam bem, a riqueza de fato seduz, fascina, atrai. Pessoas se desdobram, pagam preços altíssimos, sacrificam família, sacrificam saúde, tempo, tudo que possuem, que é uma dádiva preciosa de Deus, correndo atrás da riqueza. Ao ser solicitado, Jesus ser solicitado por uma pessoa em meio à multidão que o cercava para ouvi-lo, e esta pessoa pede que Jesus interfira na divisão da herança entre essa pessoa e seu irmão, o que Jesus, na verdade, se nega a fazer, porque ele diz: quem é que me constituiu como juiz entre vocês, entre a partilha de vocês? Mas nesse contexto, e aproveitando esse gancho, Jesus faz um alerta. E ele diz em Lucas 12, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. A vida não é definida pela quantidade daquilo que conseguimos angariar. Não é pelo tamanho da nossa conta, pelos metros quadrados da nossa casa, do nosso apartamento, pela marca do nosso carro, pela grife da nossa roupa. Não é dessas coisas que definem a nossa vida. De fato, a pessoa que não recebeu o Evangelho, a pessoa que não rendeu a sua vida ao senhorio de Cristo e acolheu esse Evangelho da salvação, nessa pessoa a riqueza gera, na maioria das vezes, uma ilusão de segurança, uma ilusão de bem-estar, uma ilusão de uma vida bem-sucedida, que não é verdadeira. O que faz com que a pessoa passe a colocar toda a sua esperança e confiança na riqueza, em si mesmo, no seu potencial de conseguir, e não mais em Deus. Nós mencionamos aqui já mais de uma vez a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Eu retomo só para nossa memória o verso 17, onde Paulo instrui esse jovem pastor a ensinar algo às pessoas. E ele diz: ensine aos ricos desse mundo. Talvez você esteja na primeira vez aqui nessa temática. Então é preciso dizer, primeiro, antes de continuar a leitura, a gente na sociedade, de modo geral, isso mundo afora, nós qualificamos ou classificamos as pessoas na categoria de riquezas de acordo com o seu potencial financeiro. Classe A, B, C, D, né, e por aí vai, e super ricos e assim por diante. Mas nessa perspectiva bíblica, a questão da riqueza nem sempre está tão somente atrelada a valores. E eu tenho dito aqui, como membros dessa comunidade, você que hoje está sentado aqui, nós podemos sim nos considerar ricos, diante de um mundo onde a pobreza é enorme e muito mais ampla do que imaginamos.
Então, Paulo está dizendo a Timóteo: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem. Não se orgulhem. Falamos anteriormente 6 pregações sobre essa questão, desse orgulho que Deus resiste, esse orgulho que nos coloca na contramão do Senhor. Que não se orgulhem, não achem que agora estão por cima da carne seca. Ensine a eles para que não confiem no dinheiro, porque essa confiança é incerta, porque o dinheiro é incerto, porque ele não é tão seguro como a gente imagina e não pode fornecer a segurança que a gente imagina. Fortunas perdem-se de um dia para o outro. Hoje você tem, amanhã você não tem. Você cair no fundo numa cama, no hospital, a saúde que você tinha, que te possibilita o trabalho, o retorno, se vai, os recursos se vão e não há mais de onde buscá-los. E aí Paulo conclui esse verso 17 e diz: a sua confiança deve estar no Senhor. A sua confiança deve estar no Senhor, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Sua confiança deve estar no Senhor. E é nesta condição que a pessoa torna-se, quando seu coração fica orgulhoso, quando ele está longe do Senhor, torna-se serva, escrava da riqueza do Mammon, como Jesus o qualifica em Mateus 6. E sem dúvida, muitas e muitas pessoas ricas, abastadas, realmente confiam na sua riqueza, realmente servem à riqueza, ao Mammon. E é exatamente por isso que Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí talvez acenda uma lâmpada vermelha. Digo, mas espera aí, é difícil um rico entrar no reino de Deus? Isso é discriminação, não é? Os discípulos mesmo, quando ouviram essa frase da boca de Jesus, ficaram um pouco confusos, porque isso se contrapõe a toda uma percepção de vida, ou até mesmo de teologia. Quando eles perguntam: bom, mas se é assim, se é difícil um rico entrar no reino de Deus, um rico que a gente acha que é a pessoa abençoada por Deus, porque a riqueza é sinal da bênção de Deus. Falamos aqui, nas pregações anteriores que eu falei sobre Jó, por exemplo, um homem abençoado por Deus, o homem mais rico da região, abençoado por Deus. E os discípulos ficam confusos porque eles sempre ouviram falar que a riqueza é um sinal de favorecimento de Deus, sinal da bênção de Deus. Como então Jesus está dizendo de repente que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus? E eles inclusive ficam perplexos, é a palavra que o texto bíblico usa em Marcos 10, e eles perguntam: mas se é assim, quem pode ser salvo? Se é assim que uma pessoa que julgamos abençoada por Deus dificilmente entra no reino de Deus, quem pode ser salvo? E Jesus olhou atentamente para os seus discípulos, Marcos 10, e respondeu: para as pessoas, ser salvo é impossível. Mas para Deus não. Para Deus, tudo é possível. Para as pessoas, para nós ser salvos, nos salvarmos, é impossível. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Vejam bem, essa palavra foi gerada no contexto do diálogo de Jesus com o jovem rico. Este homem que procura Jesus
com uma conversa que Jesus não embarca nela. Bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus questiona: por que você me chama de bom? Porque só Deus é bom. Mas este homem confiava na riqueza, e Jesus sabia disso. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe a nossa posição. Ele sabe o que temos, o apego que temos ou não temos, às coisas que o Senhor nos confiou. E por isso Jesus, logo naquela conversa em Marcos 10, insiste em dizer, ele repete essa frase naquele contexto: quão difícil, filhos, falando aos discípulos, quão difícil, filhos, é, e Almeida coloca aqui um colchete para aqueles que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Mas afinal, por que é tão difícil para alguém que possui riqueza entrar no reino de Deus? No mesmo contexto desta história, em Mateus 19, ela se repete, assim como em Lucas, Jesus acrescenta uma célebre ilustração a respeito dessa dificuldade do rico entrar no reino de Deus. E Jesus diz para eles, então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. E digo também, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí já houve N tentativas de tentar, por assim dizer, amainar essa palavra de Jesus, né? Vá que o buraco de uma agulha seja um portal lá na entrada do templo, dos muros de Jerusalém, e então, quem sabe, o camelo sem carga nenhuma, se ele dobrar o seu joelho, se arrastar por dentro daquele portal chamado buraco de agulha, ele consegue entrar. Não é essa a ideia que Jesus passa. O problema é quando nós falamos em entrar no reino de Deus, nós muitas vezes pensamos e automaticamente pensamos em entrar no céu. E em outra ocasião, Jesus já havia dito: entrem pela porta que é estreita, falando e convidando pessoas a confiar nele. A entrada que conduz à destruição, à morte, é ampla e é largo o seu caminho. Muitos escolhem esse caminho, o caminho largo, o caminho onde tudo é viável, possível, permitido. O caminho da salvação é estreito. A porta para a vida é estreita de Jesus e o caminho é difícil. São poucos os que entram por ela. São poucos os que entram por ela. E aqui a própria figura do camelo passar pelo fundo de uma agulha nos coloca essa imagem de uma passagem por demais estreita, tornando a entrada, a passagem do camelo por esse lugar impossível. Assim como é impossível de Jesus, ou é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E é exatamente isso que os discípulos estão pensando quando eles retrucam e perguntam: mas se é assim, quem pode ser salvo? Se é tão difícil, quem pode ser salvo? Se nem mesmo o rico entra no reino de Deus, o abençoado por Deus, quem pode ser salvo? E por incrível que pareça, Jesus confirma o pensamento deles. Mateus 19, 26, Jesus olha atentamente, a gente já leu, para eles e responde: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. De fato, Jesus deixou claro que ninguém mesmo
vem ao Pai a não ser por mim. Não há porta dos fundos, não há jeitinho, não há coisa que você possa fazer, não há nada que você possa dar ou presentear a Deus para entrar no seu reino. A porta é Jesus, o acesso é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, de novo, por que é tão difícil, muito difícil, para o rico entrar no reino de Deus? Porque entrar no reino não é só uma questão de ir para o céu. Entrar no reino de Deus é colocar hoje, agora, nessa vida, a sua confiança, não na riqueza, mas em Deus somente. Esse é o desafio. Entrar no reino de Deus é se colocar debaixo do seu governo. Entrar no reino de Deus é colocar-se dentro desse reino, ou ser colocado dentro desse reino, é ser transportado do reino das trevas para o reino do seu amado Filho, e lá viver como seu servo, na condição de que Ele é o Senhor, sobre tudo que tenho e sou. Estar no reino de Deus significa andar debaixo do governo desse rei. Um governo que não pode e não tolera qualquer espécie de concorrência. O mandamento bíblico é claro, o maior nas Escrituras, atestado por Jesus, bem como quando ele perguntado a respeito, falou e citou esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E como já vimos, o problema não está na mera posse da riqueza. Conforme Paulo escreve de novo em Timóteo 6,10, porque ele diz ali, porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Nosso coração foi criado e assim Deus o desejou. A semelhança, imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para vivermos numa relação de amor com o Pai eterno e com o nosso próximo. No momento que amamos as coisas, a criação mais do que o Criador, nós estamos no centro do pecado, daquilo que nos tem afastado de Deus. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é assim que quando quem possui muito dinheiro tem um grande amor por ele. Não precisa ser assim, não é necessário ser assim. Também não é assim que quando alguém possui pouco dinheiro, despreza simplesmente o dinheiro. Isso também não é verdade. Muitas vezes, ninguém ama mais o dinheiro do que aquele que é destituído dele, que não tem muito pouco. Porque toda a sua esperança, tudo que fazem, é para conseguir dinheiro. Porque acham, pelo que elas veem nesse mundo, dinheiro traz vida, felicidade. E fazem o possível e o impossível, o correto e o incorreto, para ter posse. Portanto, quando se fala em obter a salvação, ou entrar no reino de Deus, a pergunta não é quanto dinheiro, quanta riqueza você possui. A pergunta é: estou disposto a abdicar de tudo que tenho, e tudo aquilo em que confio e tenho colocado a minha esperança de vida, para somente ganhar a Cristo? Paulo fala algo muito semelhante nessa direção em Filipenses, quando ele fala de alguns valores aos quais ele estava apegado, e não eram necessariamente só riqueza, e não precisa ser somente riqueza.
Tudo aquilo que o nosso coração se apega é idolatria. E Paulo diz em Filipenses 3, eu pensava que essas coisas que ele cita antes eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, porcaria, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Esse é o tema da conversa de Jesus com o jovem rico. Este jovem de alta posição aproxima-se de Jesus, como já mencionei, chamando-o de bom mestre, que devo fazer para ganhar e herdar a vida eterna. Então Jesus diz que só Deus é bom e lhe coloca algumas perguntas a respeito dos mandamentos de Deus. Você conhece os mandamentos? E cita alguns deles. A isso o jovem responde e assegura que desde a sua juventude ele tem guardado não alguns, mas todos estes mandamentos. Ou seja, ele garante que adora, serve e confia no Senhor acima de tudo e todos. Agora, para desmascarar a falsidade do seu argumento, da sua afirmação, de sua declaração que é orgulhosa, é presunçosa, Jesus lhe dá a seguinte ordem, e é nesse contexto que vem esta ordem, que irá revelar ao jovem e também a nós, aonde está o verdadeiro objeto de nossa adoração, da nossa confiança. Ou seja, Jesus vai expor a sua idolatria. Verso 22 de Lucas 18, Jesus, ao ouvir a resposta do jovem de que ele fazia tudo isso, observava todos os mandamentos de Deus, Jesus diz para ele, ainda há uma coisa que você não faz, há uma coisa que lhe falta. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E o jovem ficou tremendamente triste. Por quê? O texto responde rápida e assertivamente, porque era riquíssimo. Será que a exigência de Jesus foi radical demais? Vende tudo o que você tem? Porque ela não seria uma troca justa, seria? Trocar o reino, o governo de Deus, por tudo que eu tenho? É assim, é isso que Jesus demanda da gente? E se ele não fosse tão rico assim, será que ele teria talvez mais chance de vender os seus bens? Afinal, quem muito tem, muito confia, e mais difícil desfazer-se. Mas quem já tem pouco, quem sabe? Falamos aqui também da oferta da viúva pobre. Bom, ela só deu 2 moedinhas, as menores existentes em circulação, mas deu tudo. Mas é só 2 moedinhas, mas é tudo. Na verdade, há uma só razão para esta grande tristeza no coração desse jovem ao ouvir essa proposição de Jesus e para a recusa em fazer o que Jesus lhe pede, porque ele vai embora. Acontece que o coração desse jovem está colocado no lugar errado. O seu tesouro não está no Senhor. O seu tesouro está nos seus bens, na sua riqueza. O seu coração está apegado
às coisas que Deus lhe confiou. O seu verdadeiro Deus era, sim, a sua riqueza. E nisso ele começa errado com o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. É a partir dessa situação que Jesus diz aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. E aqui eu gostaria de corrigir uma ideia generalizada que está muitas vezes também estabelecida entre nós e que tenho falado disso. A ideia de que Jesus está dizendo, declarando aqui, que é mais fácil o pobre ser salvo do que o rico. Ela não tem respaldo bíblico. Talvez, definitivamente, não é isso que Jesus está dizendo, eu creio que não. A ênfase da palavra de Jesus nada tem a ver com a posição de riqueza ou pobreza em si. O que Jesus realmente está ensinando é a grande dificuldade que o rico tem de se submeter ao senhorio dele, ao governo de Deus. Quer-se o reino sem o seu rei. Quer-se os benefícios do reino, mas não se quer a obediência ao rei. E é nesse contexto que a radicalidade da exigência de Jesus faz sentido também para nós hoje. Qualquer pessoa que não possa possuir riqueza, sem adorá-la, sem idolatrá-la, sem depender dela, sem confiar nela, como seu Deus, deve ficar longe da riqueza. Vale a pena. A riqueza, nesse sentido, como já dizia Caio Fábio nos bons tempos antigamente, é uma perigosa responsabilidade. A riqueza é uma perigosa responsabilidade. Assim, a condição para possuir riqueza, falamos isso, é fazer dela um instrumento para servir o Senhor. Afinal, tudo, mas tudo mesmo em nossa vida deve ser visto da perspectiva do reino de Deus, do governo do Senhor sobre a nossa vida, a quem rendemos tudo o que temos e somos. Assim, se a minha riqueza tem sido uma barreira ao governo de Deus sobre a minha vida, nada melhor, nada mais sábio do que ouvir o conselho de Jesus. Desfaça-se do seu ídolo. Agora, a nossa salvação não depende da nossa pobreza ou da nossa riqueza, nem das nossas obras, sejam quais forem. Eu falei aqui na semana passada ainda sobre não é o fato de você se tornar uma pessoa generosa, não é o fato de você conseguir dar que te garante salvação. É o contrário. É a partir do conhecimento do amor de Deus provado em Jesus, que o nosso coração, que conhece a generosidade de Deus, daquele que era rico e se fez pobre por nós, que nosso coração muda de ênfase, de foco, e pode sim dar, ofertar, dizimar, com liberdade, voluntariedade, generosidade e proporcionalidade aquilo que o Senhor nos deu. Se fosse assim, fôssemos salvos tão somente por nossa riqueza ou pobreza, ela seria também produto da obra humana. Na verdade, os discípulos estão corretos na sua constatação, na sua percepção, mas ninguém pode ser salvo. Nossa salvação é obra e graça de Deus somente por intermédio da fé em Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não por méritos, quaisquer que sejam, nem mesmo por boas obras, quaisquer que sejam. Só Jesus morreu por você e por mim. Essa obra foi aceita como pagamento por uma dívida impagável que pesa sobre nós. Uma pessoa pobre, ambiciosa e avarenta
não é melhor do que um rico ambicioso e avarento. Ambos carecem igualmente da graça de Deus. Todos carecemos da graça de Deus. Então, um bom teste para vermos se o nosso coração está apegado ou não àquilo que Deus nos confiou, é dar com generosidade, voluntariedade, com alegria no coração e com proporcionalidade ao que o Senhor nos confiou. Eu quero encerrar fazendo uma referência ainda à carta de Hebreus, que nos dá uma recomendação. E que ela talvez permaneça soando também no nosso coração. É um bom teste para ver se o nosso coração está ou não apegado à riqueza. E Hebreus recomenda e diz, na verdade, um imperativo: não amem o dinheiro. Não amem o dinheiro. Não amem a riqueza. Não amem as coisas. Estejam satisfeitos com o que vocês têm. Falamos aqui dessa perspectiva do Paulo que aprendeu a andar contente em toda e qualquer circunstância, na pobreza, na riqueza, na fartura ou não, na miséria. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Sim, Martin. Essa palavra do jovem rico é a palavra que mais me pega no pé. Por quê? Porque, na verdade, eu sou apegado. Não posso negar. Se não ao dinheiro, aos meus livros, às coisas que tenho. É a marca essencial da minha existência. Eu sempre fiquei angustiado com essa palavra de Jesus. Porque eu não tinha resposta para uma pergunta. Que resposta Jesus esperou do jovem rico, quando ele o colocou contra a parede? Que resposta Jesus espera de mim e de ti, quando ele diz: vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me? E eu não tinha nenhuma pista de que resposta Jesus esperava do jovem rico e espera de mim. E um dia eu fui num culto de uma igreja que estava sendo plantada aí perto no Pilarzinho, escutei um moleque de uns 20 anos falar sobre essa parábola, sobre esse acontecimento. E Deus deu a ele a resposta. Ele conectou essa história do jovem rico com a pesca maravilhosa de Pedro, em que Pedro teve que lançar as redes no mar da Galileia e encheu 2 barcos de peixe. Quando Pedro volta com aquela imensidade de peixe, o que Pedro faz? Ele se joga aos pés de Jesus e diz: vai embora, Jesus, porque eu não presto. E Jesus respondeu para ele: não temas, eu farei de ti pescador de homens. E esse jovem disse, no culto aí, ele disse o que Jesus esperava do jovem rico, que ele dissesse para Jesus: Senhor, eu não consigo soltar os meus bens. E Jesus teria respondido para ele: não temas, eu te ajudo. Para mim, essa palavra que eu escutei desse jovem me trouxe esperança nesse assunto, porque senão não tem esperança. Obrigado.